Olá, amigos! Está começando o Checkmate 2015 aqui na TV Babitonga. E vamos começar bem, vamos começar com o novo presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Rodrigo Facchini. Ele que é um vereador que, antes de assumir, obviamente, a presidência já está fazendo um bom trabalho. E agora, como presidente, aí vamos saber quais são os seus projetos. Rodrigo Facchini, seja bem-vindo ao Checkmate. Obrigado, Rogemar. É uma alegria poder estar aqui contigo, conversar com a tua audiência e te confessar que eu sempre tive a vontade, né, de participar desse programa. Muito obrigado. Eu que agradeço e volto a dizer, não deixaria de te convidar, não é porque você virou agora presidente da Câmara, não. É porque você, como vereador, sempre fez um bom trabalho, por isso merece estar aqui também. Obrigado. Eu já pergunto, né? Todo mundo fala, pô, Rodrigo Facchini e tal, muita gente conhece, óbvio, mas a gente quer saber quem é Rodrigo Facchini. Quem é Rodrigo Facchini? Um pai de família, né? Pai de 4 filhos, casado com a Carla, pai do Fábio, do João Pedro, do Lucas e da Luísa, e morador do bairro Floresta, da Zona Sul, filho do João Facchini, né? Um padre casado, aliás, um cara que foi padre ali no bairro Floresta, né? Trabalhou durante 4 anos, e quando tomou a decisão da vida familiar, né? Da vida conjugal, ele continuou a sua vida ao lado da igreja, onde ele foi padre, né? Ali criando seus filhos. Eu, então, sou o mais velho, né? Depois vem o Tiaraju, a Maíra, inclusive a Maíra teve a oportunidade de estudar em Cuba, médica, acabou falecendo aos 28 anos, lá na cidade de Tefé, no coração da selva amazônica, né? Uma morte muito precoce, né? E até hoje muito dolorida para a nossa família. E a Nayara, que hoje trabalha em Curitiba, é jornalista, inclusive. Okay. Né? Então, a minha história familiar é essa. Eu fui criado ali no bairro Floresta, junto com as pessoas, né, que sempre fizeram parte da vida, da comunidade, da igreja. Era um pouco assim, Rogemar. Filho do padre é sobrinho de todo mundo, né? Então, era acostumado a tomar peteleco na orelha de todo mundo da comunidade, né? Filho de padre, neto de bispo e sobrinho de todo mundo, né? Então, foi o neto de bispo. Essa brincadeira. Aquela brincadeira. O falecido Dom Gregório tinha esse hábito, né? Ele dizia, olha, se é filho de padre, é neto de bispo. Então, a nossa criação se deu dessa forma, né? Bastante religiosa. Uma vida em comunidade, né? Uma vida em comunidade. A nossa casa, ali na Rua Guararapes, ela sempre esteve aberta a todas as pessoas, né? Independente da classe social, independente da religião, né? Independente da posição na sociedade, a nossa casa sempre esteve muito à disposição das pessoas. O meu pai teve uma vida social e política muito forte, né? Só para ter uma ideia, quando do primeiro mandato, né, do então prefeito Luiz Henrique, o pai havia recém saído da igreja e foi trabalhar na prefeitura municipal. O que ele foi fazer? Ele foi, se eu não me engano, chefiar o gabinete do Luiz Henrique, tinha um trabalho dentro do gabinete, né? E naquela oportunidade, por exemplo, ele foi ao interior do Rio de Janeiro buscar um modelo de estatuto para criar, ou melhor, para dar legitimidade, né, à primeira associação de moradores da cidade de Joinville. Né? Então, a minha criação se deu assim. A minha mãe também tinha uma vida ativa, né, muito ativa na questão social, era uma militante social, uma militante política. O Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o terceiro do país, o primeiro do sul do Brasil, aconteceu aqui em Joinville. Né? Meu pai foi o primeiro presidente. Então, o nosso ambiente, né, de convívio familiar sempre se deu dessa forma, né? Nos movimentos sociais, na organização operária, na organização sindical, né? Muitos desses chamados intelectuais aí Brasil afora, né, frequentaram a nossa casa quando a gente era criança. Né? Então, a minha criação e a dos meus irmãos se deu dessa forma. Teu né? tio E teve hoje, uma influência sobre isso. principalmente o padre Facchini, né, essa figura tão querida e respeitada por toda a cidade, que hoje fundou e toca as cozinhas comunitárias, né, um grande instrumento aí que sempre deu vida e dignidade a milhares de famílias aqui da nossa cidade. Então, é daí que nasceu, né, a figura, ou melhor, que foi forjado, né, que foi a construção da nossa vida se dá por aí. Né, hoje eu continuo morando no bairro Floresta, pai de 4 filhos, como já falei,
né? Tenho uma vida também ali no bairro, desde Você é formado criança. em Gestão pública, né? Tive a oportunidade de fazer gestão pública, né? Sempre muito próximo, né? da nossa área de atividade. política. Né? Da área política. Já trabalhei, já passei pela iniciativa privada, né? Aos 14 anos, eu trabalhava numa empresa, um laboratório de fotos, como office boy, e depois como maloteiro. Saía todo dia de manhã, tomava um ônibus e ia a São Francisco do Sul, fazia lá, na época, a entrega das fotos e recolhia os filmes, os envelopes de filme para vir revelar aqui no laboratório. Depois tive a oportunidade de... O pai acabou indo morar em Curitiba, né? Levou a família para Curitiba, lá tivemos uma empresa de gesso, e no pesado mesmo, descarregando carreta de gesso, carregando placa, montando andaime, fazendo entrega, né? Essa era a nossa caminhada. Mas antes disso, João Rogemar, quando ainda criança, isso eu gosto de contar, as pessoas perguntam, né, mas a tua vida política, o teu início da vida política, como que se deu? Quando eu era criança, eu saía da sala de aula, eu saía do colégio e tomava um ônibus e ia para a Câmara de Vereadores. Ia lá assistir meu pai, ia lá acompanhar as sessões. Ele era vereador? Ele era vereador. Ele foi vereador naquela legislatura, a chamada legislatura constituinte, né, que elaborou a lei orgânica, que começou em 89 e foi a 92. Né? Ele foi eleito em 88. Primeiro vereador na época do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina. Né? Foi uma expressão muito forte. Então, a nossa vida, a nossa participação política, ela se dá nesse momento, né? Da organização popular, da organização sindical. A gente viveu isso dentro de casa, eu e meus irmãos. Né? Hoje eu continuo morando no bairro Floresta, com a minha esposa, a Carla, com os meus filhos. Né? Também tem uma participação ali na igreja, onde o pai foi padre, o padre Luiz Facchini, meu tio, atuou como vigário durante muitos anos, né? Então é daí a nossa história. E quando que você despertou para a política, fora as visitas que você fazia na Câmara, né, seguindo teu pai, mas quando você falou, vou encarar alguma coisa nesse sentido? Eu sempre estive muito próximo, né? Eu e meus irmãos sempre estivemos muito próximos da Associação de Moradores, do Conselho Local, do movimento estudantil especialmente, né? Através da entidade aqui municipal, a UGES, né? E também a entidade estadual, a UCES, União Catarinense de Estudantes Secundaristas. Sempre estive atuando no movimento de juventude partidário, né? Acabei sendo presidente municipal, tive uma passagem também na presidência estadual, meu irmão também foi presidente estadual da juventude na época do PDT. Agora a decisão de ser candidato foi um pouco mais tarde, mas a vida política, né? A participação orgânica no partido, nos movimentos sociais se deu desde sempre. Eu não teria condição de dizer, olha, qual foi o momento do despertar, não, porque se deu desde sempre, a gente sempre esteve muito próximo, né? Seja através do trabalho do padre Facchini, meu tio, seja através do trabalho do meu pai, João Facchini, seja através do trabalho da minha mãe, a dona Justina, já falecida, seja através do trabalho de toda a comunidade, né? No que tange aí a organização popular. Quando você encarou uma urna pela primeira vez? Eu fui candidato a vereador em 2004. Em 2004, pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Foi, na verdade, naquele momento a gente colocou o nome à disposição. Né? Quero ser muito franco, eu não fiz campanha. Né? Existia aí a necessidade de fechar uma nominata, né? Sim. Então eu coloquei meu nome à disposição, não fiz material, não fiz placa, não fiz nada. Quantos votos você fez? 604 votos. Assim mesmo, pai. Foi muito bem votado. Foi bem votado, mas recal um pouquinho desse trabalho. Aí já em 2008, quando o nosso candidato a prefeito, hoje deputado Mauro Mariani, né, ele concorreu àquela eleição, né, a gente de uma forma muito solidária e apostando muito na perspectiva que o Mauro pudesse ser eleito prefeito já em 2008. Então eu fui candidato a vereador e aí a gente fez o trabalho um pouco maior, né, o que nos deu a condição de totalizar 2.079 votos, né, sendo aí o terceiro suplente do PMDB, né, o que de fato nos deu a condição, né, de trabalhar os próximos 4 anos para aí sim
em 2012 atingir uma votação 4.432 votos, o quinto vereador mais votado da cidade, né, o que, pelo PMDB. Pelo PMDB, né, o que me trouxe muita felicidade, mas também muita responsabilidade. Né, uma votação expressiva, né, ou seja, só foi capaz porque muita gente boa, né, muita gente afim da mudança, apostou no novo, né, e resolveu arregaçar as mangas e trabalhar para a gente chegar ao Poder Legislativo Municipal. Correto. Nós vamos agora para o intervalo e já voltamos, porque vamos saber um pouquinho sobre como é a vida do vereador, né, na questão dentro da Câmara de Vereadores, e também vamos saber quais são os seus projetos para o futuro. Nós já voltamos. Retornamos com o programa Checkmate, aqui na TV Babitonga, com o presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Facchini. E, obviamente, a gente vai explorar bastante esse teu lado aí de vereador, etc. e tal, dos teus trabalhos, dos projetos, mas a gente sabe que a tua veia não veio só do teu pai, mas você tem um grande orgulho da tua mãe. Sem dúvida, Rogemar. A minha mãe é uma grande ativista política, uma grande ativista social, né? Teve a oportunidade, na época, de administrar, tocar o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, sempre foi muito parceira, muito companheira, né, do meu pai, né, do João, nos momentos de eleição, coordenou as campanhas, esteve na nossa campanha, Rogemar, até o momento da vitória, comemorou a vitória, trabalhou intensamente. Depois, né, uma semana depois da nossa vitória, ela adoece, em menos de 30 dias ela parte para a eternidade. E o que me dá muito orgulho, a gente comentava aqui no intervalo, que hoje existe a medalha de honraria, né? Foi para mim uma grande surpresa e uma grande homenagem. A medalha de honraria Mulher Cidadã Joinvilense recebe o nome de Justina Facchini. Inclusive foi um pedido do senador Luiz Henrique da Silveira. E além de o CI, o Centro de Educação Infantil, aqui do Morro do Meio, foi uma proposição, inclusive, do vereador Maurício Peixer, recebe o nome da minha mãe. Isso é um motivo de muito orgulho, não só para mim, mas para toda a minha família, né, para os meus irmãos, para o meu pai, para os meus filhos, para os meus sobrinhos, né? Esse reconhecimento que a cidade acabou tendo pela figura da minha mãe, essa figura da mulher guerreira, da mulher lutadora, da mãe, da companheira, né, da pessoa que, na sua vida aí nos seus 61 anos, fez a diferença, não só na vida familiar, mas na vida da comunidade. Uma grande mulher. Te confesso que eu sinto muita falta dela. Eu acredito, e se obviamente ela estivesse entre a gente, estaria exercendo um papel junto com você, sem dúvida nenhuma, muito bonito social. Sem dúvida, mas ela está pertinho. Espiritualmente está pertinho. Sem dúvida. Mas agora você entrou daí na Câmara de Vereadores, né? Já começou o trabalho. Qual foi o impacto? Porque, obviamente, você de fora olhando uma coisa, e lá dentro, como que foi o impacto de você ser vereador? Chamar, quero te dizer assim, apesar do momento que a classe política enfrenta, né, desse momento de corrupção, de roubalheira, de sacanagem com o dinheiro público, eu tenho muito orgulho de ser político, né? Eu tenho orgulho de dizer, olha, eu estou aí para fazer o bem para as pessoas, né? E a vida pública, o mandato, né, o ser político, ele não tem outra função se não for praticar o bem para as pessoas, né? Construir de fato que seja uma ferramenta de transformação. No meu primeiro pronunciamento, né, quando eu cheguei à Câmara de Vereadores, meu primeiro pronunciamento, eu dizia que, além de ser um fiscalizador do Executivo, além de ser um elaborador de leis, né, de ser, aí eu falo da ação legislativa, o papel do vereador também é ser a voz da comunidade, né? Hoje, se qualquer cidadão tiver a necessidade de conversar com o secretário, com o subprefeito, com o prefeito, com o vice-prefeito, ele com certeza terá um pouquinho mais de dificuldade que o vereador. O vereador foi eleito para isso. Na verdade, o vereador ele é eleito na comunidade para representar... Ele é a ponte. Exatamente. Então, ele deve e tem que ser um instrumento de diálogo entre as demandas de cada comunidade, de cada bairro, os problemas ali da rua, com a solução através do poder instituído, né, e, na sua grande maioria, o Poder Executivo, a Prefeitura Municipal. Então, eu tenho isso como lema. Né? Esse foi o lema que eu adotei, foi assim que eu conquistei os votos
E foi assim o meu primeiro pronunciamento na Câmara de Vereadores, e é assim que eu trabalhei esses últimos 2 anos, e é assim que eu pretendo trabalhar agora na condição de presidente da Câmara de Vereadores. Inclusive, aproximando ainda mais, né, a Câmara da possibilidade do diálogo com a comunidade. Nós já vamos chegar lá, mas então, como vereador eu queria que você destacasse os teus projetos. Eu sou fã dos teus projetos, principalmente, ou direto num. Pô, tá um calor agora e é um perigo o tal da dengue. E você já está advertindo isso, meu amigo, minha amiga? Ouçam bem, prestem atenção, assistam o que ele vai falar sobre a dengue. É muito importante. Fala desse projeto da dengue. Gilmar, antes de falar da dengue, eu quero te dizer assim, eu quero te agradecer aqui em público. Né? Sempre que eu estive contigo, seja na televisão, na rádio, né, você me deu essa oportunidade de alertar o cidadão joinvilense em relação ao perigo, né, de uma epidemia da dengue. É fato, Joinville é uma cidade úmida, uma cidade que chove muito e que tem um calor intenso. Né? E a gente já percebeu, já se tem vários focos na cidade do mosquito, ainda não da doença. Então, ainda há tempo e a comunidade ela tem que chamar para si essa responsabilidade de fazer o cuidado. Não tem outra forma, Rogemar. Ou o cidadão, o morador vai lá e cuida do quintal dele e ajuda, quem sabe, o vizinho a alertar, né, para que ele possa também cuidar do quintal dele, que ele cuide do vaso lá dentro da sala dele, do quarto, do ambiente familiar, ou nós corremos um grande risco de uma epidemia. Eu vinha alertando e venho alertando sempre que tem essa oportunidade, há mais de 2 anos, né, desse risco. A gente construiu vários os projetos relacionados ao combate à dengue, moções, né, a exemplo, por exemplo, do incentivo ao plantio da citronela, que é um repelente natural, e assim, várias as ações em relação a esse problema. Fizemos campanha em conjunto com as associações de moradores ali da Zona Sul, que é onde apresenta o maior número, mas não tem jeito. Ou a comunidade chama para si essa responsabilidade e cuida, né, do seu quintal e cuida do seu ambiente familiar, no sentido de não deixar água parada. É muito simples, é só não deixar água parada. É só ir lá e ter cuidado no vasinho, ter cuidado na calha, num pneu, sabe? É só não ter água parada. E nesse projeto você fez punições, multas, etc. Exatamente. Essa legislação, ela prevê primeiro que o agente tenha mais autonomia, né, na hora de fiscalizar, que ele possa adentrar na casa das pessoas, né? E aí tem vários os critérios no que tange o cidadão não vai ser multado no primeiro momento. Não vai ser multado. Vai receber uma advertência. Ele vai receber um comunicado, pode se chamar de advertência, né? Um alerta. Se houver a reincidência, aí sim, aí ele tem que ser multado. Porque nós temos que chamar a sociedade para essa corresponsabilidade. O que nós menos precisamos nesse momento, Rogemar, é uma epidemia aí no Hospital São José. Né? Nós não temos capacidade, né, para isso. Então, e é fácil. A prevenção, ela sempre é mais econômica do que o tratamento da doença. Um mosquito, você me falou, que contamina quantas pessoas? Isso é científico. Um mosquito, e é espantoso, um mosquito contaminado, ele vai contaminar mais de 200 pessoas em um só dia. Dia? Em um dia. Então, você imagine o que pode acontecer com a nossa cidade. É exemplo do que já vem acontecendo em várias das cidades. E a dengue mata. O sudoeste do Paraná, que antes não tinha, para quem não sabe, não tinha dengue no sudoeste do Paraná, não controlaram e hoje tem dengue. Foz, Cascavel, lá é um absurdo. E assim, ó, nós, Joinville, pela beleza, né, dessa cidade, pela pujança dessa cidade, o fato de a gente ter aqui o litoral muito próximo, ela recebe muita gente de fora, né? Então aumenta a possibilidade, ela realmente está propícia, né? O calor, a chuva, a umidade, é aquilo que o mosquito da dengue mais precisa, né? Então, ou a gente cuida, ou nós teremos problemas ali na frente. Correto. Esse foi um projeto. E eu tenho outro também que achei interessante, que é da comida, que é aquela advertência, né? Que eu achei muito bacana. Tem, nós começamos a discutir isso, né? Esse projeto acabou não acontecendo de fato, até porque houve uma dificuldade da implementação que trata aí a prevenção em relação ao usuário que é diabético, que tem intolerância à lactose, ou que tem intolerância ao glúten. Né? Agora, deixa eu te falar de um outro projeto, claro. E aí quando eu te digo assim, Rogemar, que eu tenho muito orgulho, né, em ser político,
porque eu tenho a clareza que a política ela deve e ela tem que ser um instrumento de transformação da sociedade. Eu vou te dar um exemplo. Nós elaboramos um projeto muito simples que cria um concurso de redação. Uhum. Por que esse projeto? Hoje todas as políticas educacionais elas estão voltadas para a prática da leitura. Hoje a nossa criança ela já criou o hábito de ler, o que é muito bom, é necessário e é louvável. Agora ainda não existe uma política ampla no sentido de fazer com que a nossa criança escreva bem, né? E olha só a contradição. Hoje qualquer concurso público, qualquer vestibular, a redação ela tem um peso bastante relevante, né, no fechamento das notas. Ou seja, a prática da redação ela tem uma relevância na hora da avaliação, seja de um concurso público, seja de um vestibular. E esse fenômeno das redes sociais, cada vez menos a nossa criançada está escrevendo. É mais ou menos o que aconteceu conosco com a calculadora numa geração passada, né? O cidadão ele tinha o hábito de fazer as contas na ponta do lápis ou na cabeça. Com a chegada da calculadora, hoje a nossa geração não tem mais essa prática. Ela vai na calculadora, ela desaprendeu a calcular na ponta do lápis. E assim está acontecendo com a escrita. Assim está acontecendo hoje, um celular, um computador, as mídias eletrônicas, você acaba abreviando. A nossa criançada não escreve mais, sabe? Então, lamentavelmente, as políticas educacionais elas não estão voltadas para a prática da escrita. O que é o nosso projeto? Ele cria um concurso de redação em toda a rede escolar, seja municipal, seja estadual ou seja privada, né? Fazendo um concurso com uma honraria, uma medalha de honraria para o primeiro e ao terceiro colocado, e ele está escalonado por faixa etária e por gênero. Uhum. Então, por exemplo, a criança do segundo ao terceiro ano, se não me falha, o gênero vai ser carta, né? O outro vai ser ofício, o outro vai ser dissertação, o outro vai ser poema, né? Respeitando um pouco a faixa etária, né? E a capacidade, entre aspas, né? Mas a faixa etária mesmo, a capacidade de escrita do nosso aluno. Eu não tenho qualquer dúvida, um projeto como esse, ele transforma a sociedade, ele muda a realidade de uma cidade. Bacana. Ele vai fazer com que a nossa criança, o meu filho, o seu filho, ele tenha a prática da escrita, né? Ele tem o hábito de escrever. Hoje, cada vez menos, as crianças, é muito comum, né? Você pega aí um jovem, um adolescente, um adulto, é muito comum que ele faça assim, olha, eu até sei o que eu quero, mas quando chega para botar no papel eu tenho dificuldade. Não está acostumado. Porque hoje você pega aí a internet, CS, muda tudo, resume. Eu ainda peguei aquela época. Eu ainda peguei a época que eu fazia cartinha. Fazia cartinha para namorada, fazia cartinha. Poesia. Eu ainda peguei essa época, né? E ali você tinha que se dedicar. Bom, e ter uma letra boa. Hoje a molecada vai lá e faz o Ctrl+C, Ctrl+V, copia, sabe, e não escreve mais. Então, eu não tenho qualquer dúvida. Esse projeto, ele faz a diferença. Deixa eu te citar outro bem rápido, também relacionado à educação. Nós sugerimos a criação do Núcleo de Apoio Pedagógico. É muito comum, Rogemar, e é muito mais comum do que a gente possa imaginar, a incidência de distúrbios da aprendizagem. A exemplo da dislexia, por exemplo. Inclusive, um tempo atrás teve uma emissora de TV aí que tratou isso em uma novela. É muito comum, né? Inclusive os números, eu não quero falar agora, mas se eu não me engano, é de 1 para 1000, ou até maior esse número, a presença de distúrbio de aprendizagem, também como o chamado superdotado, né? O aluno com habilidades especiais, eu não sei bem a terminologia usada. Certo. E não existe um atendimento, né? Não existe um acompanhamento por parte do poder público para essas crianças. Então, o que vai acontecer? Esse aluno que tem a dislexia, ele vai ter, estou só usando o exemplo aqui da dislexia, se ele não for bem assistido, ele vai ter problema de aprendizagem, ele vai reprovar de ano, ele vai se desinteressar pelo estudo e provavelmente ele está aí apto ao ingresso ao mundo do crime, né? Então, qual é o debate que a gente vem trazendo
Qual é o sentimento desse meu projeto? Criar um núcleo de apoio pedagógico que possa, primeiro, orientar o professor. Porque o professor não tem culpa. O professor, ele, lamentavelmente, ele não está preparado para ter essa percepção, mas não é culpa dele, é culpa do sistema. Então, o primeiro papel desse núcleo é formar, orientar, preparar o professor para ter essa percepção e desse distúrbio do aluno. E eu te falo isso com muita tranquilidade, Sim. porque eu tive o meu filho, que é aluno da rede pública, né, ele apresentou dificuldade quando chegou no 3º ano, e o pior, o 1º e 2º ano existe essa política nacional que o aluno não pode reprovar. Né, é uma política nacional, em função dos números e tal. Então, eu sempre imaginei que o meu filho estava muito bem, né? Passou direto no 1º, no 2º ano. Quando chegou no 3º ano, ele apresentou dificuldade. E dificuldade séria. E foi ali que você entendeu... Mas o que é pior, Rogemar, no primeiro momento, você imagina que o teu filho está desinteressado. Que o teu filho... Porque ele é inteligente. Sim. Ele é inteligente, ele verbaliza bem, ele sabe, e é uma característica desse distúrbio. Então você não consegue compreender por que essa criança tão inteligente para algumas coisas apresenta dificuldade em sala de aula. Aí você acha que é malandragem, que é sacanagem, que... Né, E não é isso. E não é isso. E o professor não consegue ter essa percepção do aluno. E pior, se tem a percepção, o sistema, ou melhor, a prefeitura, a Secretaria de Educação, ela não garante o acompanhamento, né, para restabelecer, para tratar, para que esse aluno possa se desenvolver Por bem. isso do teu projeto. Exatamente. Bacana. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. 2 assuntos. Aí o bicho vai pegar daqui a pouco. Que é PMDB, eleição de mesa. Como é que o líder de governo, teoricamente, será que foi contra o governo? Já voltamos. Olá, amigos, voltamos. É o checkmate de hoje com o Rodrigo Facchini, presidente da Câmara de Vereadores. E agora eu vou para um assunto mais polêmico, o PMDB e a eleição dele para presidente da Câmara. Você é um guerreiro do PMDB, eu te acompanhei, inclusive, na eleição estadual para a escolha do novo presidente estadual. Você ali do lado do Mauro Mariani, na batalha e tal. Você está desapontado com a direção estadual do PMDB? Olha, boa pergunta. Boa pergunta. Eu defendi, né, e com muita clareza, que nós deveríamos ter tido um candidato a governador do estado. Essa foi a minha defesa, e mesmo que contrariando algumas lideranças, eu trabalhei nesse sentido. Inclusive, na oportunidade, nós reunimos aí os 45 vereadores aqui da região, né, eu tive a iniciativa de chamar, né, esses vereadores para a gente assinar um documental. Eu não tenho dúvida que o PMDB deveria ter tido candidato naquela eleição. Ou seja, time que não joga perde a torcida. Né? Então, mas a decisão partidária foi diferente, a gente é disciplinado. Né? Então, apoiamos o governador Vocês Raimundo ganharam Colombo. 40%, né? Nós fomos, exatamente, houve uma convenção, né, onde nós defendemos essa tese, 40% do partido esteve conosco, né, em relação a essa tese, mas a tese vencedora foi de apoio ao, então, hoje governador Raimundo Colombo. Essa foi uma decisão partidária. E a partir do momento que existiu a decisão partidária, nós, de forma disciplinar, né, fomos disciplinados, então fomos para a campanha ajudar a eleger o Raimundo Colombo, inclusive, Rogemar, para que ele possa fazer um governo bem melhor do que ele fez nos últimos 4 anos. Né? Eu acho que está aí uma nova chance. Né? E eu acredito que o governador Raimundo Colombo possa, sim, fazer um governo melhor do que ele fez no passado. Agora já começou mal. Joinville não está representada. Não tem um secretário. Não tem um secretário. Já começou mal. Isso é um sintoma muito ruim. Eu espero que o governador tenha a sensibilidade e o entendimento que Joinville tem uma importância econômica, uma importância política e que Joinville merece ser respeitada. Joinville tem que ser tratada com respeito. Né? Então, ou o governador repensa esse posicionamento, ele vai ter dificuldade. Não tem como você governar um estado sem ter um olhar atencioso por uma região, né? Eu não falo nem só da cidade, mas da nossa região. Que é o maior colégio eleitoral. Que é a maior e a região que mais cresce no estado. Né? Isso não sou eu que estou falando. A região aqui de Araquari, ela tem um potencial econômico além dos números de Santa Catarina. Então, acho que começou mal. Você teve uma quebra de acordo? Por exemplo, eu acompanhei, estava lá na convenção, vi como é que estava a situação e tal.
O acordo, teoricamente, é o quê? PSD, Raimundo Colombo, reeleito, reelegeram, tal, e vem daí PMDB, um candidato. E isso é o que eu ouvi lá de todo mundo, somente das lideranças do PMDB. Você tem medo de que esse acordo possa ser quebrado? Gilmar, vamos analisar de outra forma. A candidatura do senador Dário Berger, né? Existia naquele momento, talvez nem todos lembram, mas estava negociado a candidatura ao Senado para outro partido. PP. O PMDB iria só indicar o candidato a vice. E nós firmamos o pé, especialmente o deputado Mauro Mariani, né, que liderou, que foi o grande capitão desse momento, né? Então, a candidatura do senador Dário Berger. O senador Dário Berger foi eleito nos pequenos municípios desse estado, aonde o PMDB está organizado em 100% dos municípios. Então, a importância política do PMDB é indiscutível. Né? Tá aí, nós temos um histórico, o senador Luiz Henrique, que foi um grande gestor, não só para a cidade de Joinville, mas também para o estado de Santa Catarina, é um exemplo a ser seguido. Isso também não é só eu que falo, né? A gente escuta isso no estado inteiro. As pessoas têm orgulho do senador Luiz Henrique. O PMDB tem orgulho do senador Luiz Henrique, quando governador. Então, não há mais espaço para outro caminho. Ou o PMDB terá candidato a governador, ou o PMDB vai se acabar. Correto. Tem que continuar o ciclo, né? Exatamente. O senador, o Raimundo Colombo foi eleito, está tendo uma nova oportunidade. Já falei aqui, acho que ele deveria ter um olhar diferenciado para a nossa região. Sim. Mas na eleição que vem nós temos que ter candidato. Nós temos que ter candidato. E quero aqui te dizer, espero que seja aqui do Norte Catarinense. O Mauro. Né? Eu acho que o Mauro é o nome, por 2 vezes, né, deputado federal mais votado do partido. Ele bateu o seu próprio recorde. É porque as pessoas, mas o senador, o deputado do PP foi o mais votado. Mas pensa, para lá. Lá só tinha um candidato. Ou seja, o partido do estado inteiro trabalhou somente por um candidato que fez 200 e alguma coisa. O deputado Mauro Mariani, só na nossa região aqui, ele fez 196 mil votos. Ele fez 180 na última, 180, ele aumentou. Ele aumentou. Ele cresceu ainda aquilo que parecia, na eleição passada, ele havia sido o deputado federal mais bem votado da história de Santa Catarina. Então, essa última eleição, ele bateu o seu próprio recorde. É indiscutível, um jovem, foi prefeito por 2 vezes aqui de Rio Negrinho, é um grande deputado federal, né, tem toda a condição de ser o nosso governador, e eu vou trabalhar para isso. Né? Todos sabem da minha relação de confiança. Há alguns dias atrás, inclusive, eu falei numa matéria com um jornal escrito que a postura, a forma de trabalhar, a humildade no tratar as pessoas, né, a seriedade do deputado Mauro me inspira para a minha vida política. Eu olho mesmo, eu trabalho naquela direção, é uma fonte de inspiração para mim. Né? Eu observo a forma de ele trabalhar porque eu quero fazer da minha história política, né, um exemplo assim como é a história política dele. E essa inspiração serviu para você encarar a presidência da Câmara? Porque, por exemplo, aqui abrindo o jogo, né, a princípio se comentava muito que o Maurício Peixe o vereador Maurício Peixe teria o apoio do prefeito Dudeler para ser o próximo presidente da Câmara. O princípio era isso. E de repente surgiu o Rodrigo Facchini com as forças do PMDB, ou metade delas, assim, a princípio, né, depois somou, e até vereadores que eram até oposição sua, por exemplo, o Odir, o vereador Maicon, e de repente estavam com você. E você é líder do governo. Aí a pessoa falou, ué, que estranho, o que aconteceu, Rodrigo? Eu avalio, Rogemar, primeiro que o fato de eu ter sido líder de governo, né, de eu ter recebido essa incumbência nos 2 primeiros anos de mandato, me deu a oportunidade de conversar com todos os vereadores. Eu tive um diálogo um diálogo diário com os vereadores, seja ele da base governista, seja ele da oposição. E a gente sempre tratou com muito respeito cada um deles. Isso é uma aprendizagem, eu aprendi com meu pai. Né? A gente pode até discutir, a gente pode brigar, mas essa discussão ela tem que ficar no campo das ideias. Fica lá e fica tudo em paz. No campo pessoal,
a relação é diferente. Quero te usar um exemplo. O vereador Maurício Peixer é talvez o meu melhor amigo dentro da Câmara de Vereadores. É um dos que eu tenho um relacionamento de amizade muito intenso. Eu considero o vereador Maurício Peixer meu amigo. E nós disputamos a presidência, houve um momento de uma disputa, né, de forma republicana, de forma democrática, de forma respeitosa. Eu não tenho dúvida que existe uma admiração mútua, né, entre eu e Maurício Peixer. Então, essa condição de conversar com todos, né, de, nesses 2 anos, respeitar a todos, né, observando com muito respeito o posicionamento de cada um deles, talvez tenha sido isso. Mas houve uma insatisfação tua e também de outros vereadores com o governo municipal, que de repente, entre aspas, foi uma rebelião? Em momento nenhum o prefeito declarou um apoio a esse ou aquele candidato. Em momento nenhum isso aconteceu. O que aconteceu foi, eu quero falar por mim, né? Eu fui conversar com alguns colegas vereadores, né, buscando pontualmente aquele momento, né? Olha, por exemplo, a oposição. Eu sentei com esse pessoal e disse, olha, meu nome está à disposição, né? Eu me sinto preparado, né, para assumir a presidência da Câmara. Coragem não me falta, né? Isso está um pouco marcado na minha característica, né? Sempre tive muita coragem na ação. E me sinto preparado. O PMDB, a nível de Estado, imediatamente declarou, né, apoio à minha candidatura. Aqui no município também aconteceu, né, por 2 momentos. Primeiro, o PMDB declara apoio, depois o PMDB faz uma reunião e reitera o apoio à nossa candidatura. E a coisa aconteceu de forma muito tranquila. Você ganhou com tranquilidade, o Maurício até retirou a candidatura e você acabou ganhando. Agora, a Câmara precisa realmente estar mais próxima da comunidade. Pessoalmente, também faço críticas, eu achei que está distante, mas você vem com uma mentalidade nova e de repente até aquelas itinerantes voltam para os bairros? Eu tenho dito isso desde o primeiro momento, né, minutos depois já da nossa eleição, da chamada vitória, né, eu tenho dito que aquele modelo é um modelo que eu sou muito simpático. Mas mais do que isso, Rogemar, quem sabe a audiência pública nos bairros, mas principal, o momento que a gente vive hoje é o momento da tecnologia, é o momento do aplicativo, é o momento de chamar a sociedade para discutir um modelo novo. Então, o meu caminhar será por aí, né, com tecnologia de informação, com diálogo permanente com a comunidade, respeitando as diferenças, né, de cada comunidade. Então, a sessão itinerante pode sim acontecer, a audiência pública, onde a comunidade tem direito à voz, mais do que a sessão, esse é um modelo que eu gosto ainda mais, né? Mas a busca por um aplicativo hoje, onde o cidadão possa lá, na frente da sua casa, perceber uma boca de lobo quebrada, percebeu um ponto de ônibus estragado, percebeu um buraco, ele faz uma foto e manda imediatamente para um portal que vai notificar, né, o Poder Legislativo como um todo. Bacana. Eu tenho dito, Rogemar, não tenho dúvida, o cidadão precisa estar mais próximo da Câmara e a Câmara precisa estar mais próxima do cidadão. Inclusive ao ponto de influenciar diretamente a decisão do Poder Legislativo. Esse é o nosso papel. Nós fomos eleitos para ser essa voz forte, essa voz ativa. E é assim que eu quero trabalhar nesses 2 anos à frente da presidência da Câmara de Vereadores. Tá bom, hoje nós tivemos aqui então o Rodrigo Facchini, presidente da Câmara de Vereadores, você conheceu um pouquinho mais sobre ele e eu lhe agradeço muito por ter vindo aqui. Obrigado, conte sempre conosco. Eu agradeço. Um grande abraço a todos.